O Reino de Axum, também conhecido como Império Axumita, foi um antigo estado que floresceu na região que atualmente abrange a Eritreia e a parte setentrional da Etiópia. O reino teve grande importância econômica e política na África Oriental, sendo um dos primeiros estados africanos a adotar o cristianismo como religião oficial. O Reino de Axum foi fundado por volta do século I da Era Comum, pelos povos semíticos que habitavam a região. Graças às suas ricas terras agrícolas, os habitantes do norte da Etiópia passaram a cultivar e comercializar trigo, cevada e painço, além da criação de cabras e ovelhas. Esta rede comercial incluía ligações com o Egito ao norte e o sul da Arábia. A riqueza adquirida por meio do comércio e do poder militar foi adicionada a essa próspera base agrícola e no final do século I, um único rei substituiu uma confederação de chefes tribais, forjando um reino unido que dominaria as terras altas da Etiópia pelos 6 séculos seguintes. O Reino de Axum teve seu auge entre os séculos III e VI da Era Comum. A localização do reino era estratégica, pois ficava no cruzamento de rotas comerciais que ligavam o Mar Vermelho ao Mediterrâneo e ao Oceano Índico. Isso permitiu que Axum se tornasse um importante centro de comércio, exportando produtos como marfim, ouro, especiarias, incenso e até mesmo escravos. Tradicionalmente, o Reino de Axum era governado por um rei, que tinha amplo poder político e religioso. O rei era considerado um descendente direto do lendário Rei Salomão e da rainha de Sabá, o que conferia uma legitimidade divina ao seu governo. Além do rei, havia uma aristocracia que detinha grande poder e riqueza, e um sistema de servidão que permitia que a população rural trabalhasse a terra em troca de proteção e benefícios. Durante o século IV da Era Comum, os núbios, que anteriormente formavam o reino de Cush, com capital em Meroé, atacaram o reino de Axum. A contenda foi motivada pelo controle do comércio de marfim da região. O rei de Axum, que reinava naquela época, chamado Ezana I, respondeu ao ataque com uma grande força militar, saqueando a cidade de Meroé. A outrora poderosa Núbia, já em sério declínio e enfraquecida, logo foi conquistada e dividida em 3 estados separados chamados de Faras, Dongola e Soba. Este colapso deixou o caminho livre para o reino de Axum dominar toda a região. Uma das maiores realizações do reino de Axum foi a adoção do cristianismo como a religião oficial no século IV da Era Comum. Segundo a tradição, o rei Ezana I teria se convertido ao cristianismo após ter tido um sonho em que um anjo lhe ordenava a se converter. A conversão ao cristianismo foi um importante fator de unificação do reino, que passou a ter uma identidade religiosa única e a se distanciar dos seus vizinhos muçulmanos. O cristianismo também trouxe consigo novas formas de arte e arquitetura, como as famosas igrejas escavadas na rocha, que ainda hoje são símbolos da Etiópia. Essas igrejas são um exemplo da habilidade dos arquitetos axumitas em esculpir estruturas monumentais em pedra, criando espaços sagrados que ainda hoje são considerados marcos da arquitetura cristã. Essas igrejas, que datam dos séculos IV e V da Era Comum, incluem a Igreja de São Jorge, em Lalibela, e a Igreja de Nossa Senhora Maria das Rochas, em Tigrei. O judaísmo também teve um impacto substancial no reino de Exum. Um grupo de pessoas da região, conhecidos como Beta Israel, também chamados de judeus etíopes, aderiu às crenças e práticas estabelecidas no Torá, o pergaminho que compõe os 5 primeiros livros sagrados da religião judaica. Embora suas escrituras e orações estejam no alfabeto ge'ez e não em hebraico, sua religião compartilha um ancestral comum com o judaísmo moderno. O reino de Axum também teve um papel importante na história da escrita africana, tendo criado um alfabeto próprio chamado de ge'ez, que era utilizado para escrever textos religiosos e documentos oficiais. O ge'ez influenciou a escrita de vários outros povos da região, como os amáricos, que até hoje utilizam uma forma adaptada desse alfabeto. O declínio do reino de Axum teve várias causas.
entre elas a mudança das rotas comerciais e o enfraquecimento do comércio com o Oriente Médio e a Índia, a pressão de povos invasores vindos do sul e do leste da África e a perda de poder dos reis em detrimento da aristocracia. O fim do reino é geralmente datado do século X da Era Comum, quando foi invadido pelos povos Agal e Zagwe. O legado do reino de Axum pode ser visto até os dias de hoje na Eritreia e na Etiópia, países que herdaram parte da sua cultura e tradições. A Igreja Ortodoxa Etíope, por exemplo, é uma continuação da tradição cristã estabelecida pelos Axumitas, enquanto a língua amárica falada na Etiópia tem origem no alfabeto Ge'ez. Além disso, a história do reino de Axum é celebrada em diversos festivais e cerimônias tradicionais na região, como o Tzinket, que celebra o batismo de Jesus no Rio Jordão. Um dos pontos mais famosos de Axum é o Obelisco de Axum, que é um dos obeliscos mais altos do mundo antigo. Há também outros obeliscos e estelas que testemunham a grandeza da cidade em seu auge. Essas estruturas são feitas de grandes blocos de pedra e são adornadas com inscrições em antigas línguas etíopes. Além disso, Axum é conhecida por seu palácio que abrigava os governantes do reino de Axum. O local é uma importante atração turística e arqueológica, e muitos visitantes vão a Axum para explorar suas ruínas e aprender sobre sua história fascinante.